Eu nasci no interior do 150, na estrada BR-63, quilômetro 150. E me lembro que as minhas primeiras lembranças eu tinha uns 3 anos, creio. Minhas primeiras lembranças foi em Rurópolis. Meus pais já tinham se mudado para Rurópolis. Eu me lembro, creio que eu tinha uns 3 anos de idade. Mudamos para a cidade, porque minha irmã de 7 anos faleceu e meu pai vendeu a nossa fazenda aqui no 150, BR-63, e fomos morar em Rurópolis, na cidade. Minha mãe ficou traumatizada com depressão. E eu me lembro que Deus já me usava. Eu tinha 3 anos de idade. Nós congregávamos na Madureira, em Rurópolis. Desde os meus primeiros dias que eu me lembro, era nas congregações. Me lembro que eu vi muita coisa errada lá, nos pastores, líderes. Eu já muito pequenininha, eu observava tudo. Eu vi muita coisa errada que ninguém sabe, que eu nunca contei. Terríveis, atrás da congregação. Enfim, guardei tudo, mas eu fui aprendendo muita coisa. E passamos por muitas congregações. Mudávamos de congregações. E desde muito pequena Deus me usava. Desde muito pequena. Eu me lembro que tinha 2 mulheres que me contavam a vida delas todinha com o marido. Eu era tão pequenininha, 3 anos, 4 anos. E elas me contavam a vida delas. Já me contava e elas me pediam segredo. E até hoje eu estou com esses segredos guardados. Coisas que pessoas me contam, eu não conto para ninguém, porque discipulador não pode ser fofoqueiro. E desde pequena Deus me ensinou isso. A não ser fofoqueira, mentirosa, caluniadora. Ouviu? Guarda. Discipulador não pode sair contando as coisas das pessoas. Então Deus me usava para ouvir as pessoas. E creio que quando elas falavam, elas se curavam. Mulheres me contavam os problemas delas. Pedia segredo. E pronto, até hoje. E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, nitidamente, eu tinha essa idade, 3, 4 anos. Fui para casa de uma das vizinhas que eu sempre ia, né? E nesse dia ela não estava. Só estava o marido dela e tinha um bar. E quando eu entrei, esse homem me ofereceu uma bebida vermelha em um copo de vidro transparente e disse que era suco de morango. Creio que foi isso que ele me falou. Eu era muito pequena. E ali eu senti um medo tão grande, um pavor tão grande. É como se eu soubesse o que estava acontecendo. Eu já sabia o que estava acontecendo. E era um perigo tão grande, uma coisa tão terrível que ia me acontecer naquele dia. E eu só ouvi a voz de Deus dizendo para mim correr. Corre, 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 corre. E eu lembro que aos 3, 4 anos foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dizendo corre. E aquele dia eu corri tanto, tanto, tanto. Aquele dia eu ia morrer, com 3, 4 anos eu ia ser estuprada e morta pelo aquele homem. Eu ia ser estuprada e morta com 3 anos de idade. Ele ia me embebedar, ia fazer coisas terríveis comigo, assim Deus me contou. Então nessa idade eu já ouvi a voz de Deus, com 3, 4 anos. E até hoje eu ouço a voz de Deus. Andei em muitas congregações, eu vi muita coisa, muita.
muita coisa. Eu ouvi a voz de Deus em todos os lugares que eu fui. Ele disse: aqui não, esse lugar não é para ti. Não fica aqui não, isso aqui não é para ti. Tu vai se corromper. Andei em muitos lugares. E aos 10 anos de idade, o culto era na minha casa. E após meus pais se separarem, nós começamos a andar em festa. Mas Deus me proibia de muitas coisas que as outras pessoas faziam. Eu não podia beber, eu não podia fumar, eu não podia fazer nada que as outras pessoas faziam. Nunca pude fazer. Meu pai ia para a festa, meus irmãos bebiam. Eu nunca pude beber, nunca pude fumar, nunca pude fazer nada de errado, porque Deus nunca permitiu. Cantei nas noites durante mais de 20 anos, nas noites. Depois de sair da igreja, da congregação que nós frequentávamos, depois da separação dos meus pais, sempre fiquei frequentando congregações, mas só visitava. Depois de adulta, quando eu comecei a cantar, eu frequentava a católica, que era a única que me aceitava por cantar música secular. A igreja católica era a única que me aceitava. Então, eu fiquei nela durante os anos que eu cantei, mais de 20 anos, eu frequentei a congregação da católica. E só então, de um tempo para cá, Deus me chamou para a congregação novamente evangélica. Porque eu queria me batizar e eu pedi para Deus que eu queria me batizar. E eu queria me batizar e Deus não deixou me batizar na católica. Deus não deixou me batizar na católica. Eu queria muito, comecei a fazer os cursos, mas Deus não deixou. E antes do acidente eu já estava fazendo o curso para me batizar na católica e não deu certo. Deus não permitiu. Sofri o acidente, continuei querendo me batizar. Eu não tinha me batizado quando era criança porque não tinha idade. Então, depois que eu vim para a evangélica novamente para me batizar, aí eu me batizei, passei um tempo lá e depois Deus disse: se tu quiser sair, pode sair. E foi me falando que eu sou livre. As congregações, elas são como prisões. Você entra e não consegue sair, você entra e fica amarrado, você entra e é preso. Você não pode sair para os outros lugares, você fica ali amarrado. E eu não, eu sou uma pessoa livre. Eu não posso deixar a voz de Deus amarrada, presa num lugar. Eu não posso deixar de falar a vontade de Deus. E nas congregações isso não é aceito. Quando eu falei da vontade de Deus, as pessoas me expulsaram. Quando eu falei das visões que eu tenho, me expulsaram. Me chamaram de louca, me colocaram no banco, quando eu falei das visões, do que Deus falava, do que Deus queria, eles me colocaram no banco, me tiraram dos ministérios. E então, Deus fala comigo, então, como é que eu posso obedecer a um homem se Deus está falando ao contrário do que o homem manda eu fazer? Quando eu estou num lugar que um homem manda eu fazer uma coisa e Deus diz para me fazer outra, eu tenho que escolher. Ou é Deus ou é o homem. Claro que eu vou escolher Deus, porque é Deus que me protege e cuida de mim. Eu me lembro de ouvir a voz de Deus com 4 anos de idade. Minha mãe sempre me disse que eu tive muitos livramentos. Eu tenho muitas marcas no corpo inteiro. Marcas de livramento, desde pequenininha, aos 2 anos de idade eu já tive muitos livramentos. Desde criança que o inimigo tentou me matar. Então foi Deus que me protegeu todas as vezes, porque eu ia ser infiel com Deus que sempre cuidou de mim tão bem, sempre me protegeu. E eu sei que tudo de mal que me aconteceu não foi culpa dele, mas era propósito. Ele disse: é testemunho, tudo que eu passei de ruim foi testemunho. É testemunho, não reclamo. E a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi aos 4 anos de idade. Até hoje eu estou ouvindo a voz de Deus, não importa onde eu esteja, Deus está comigo e eu ouço a sua voz, eu entendo Ele e Ele me entende.